Oi, eu sou a Meg. Bem-vindo ao nosso canal. Agora relaxa e deixa que eu te conto uma história. Eu não te amei todos esses 50 anos, disse o marido de Cassandra durante a festa de bodas de ouro. Os convidados ficaram paralisados ao ouvir essa resposta. Cassandra, com seus 72 anos, aparentava juventude e elegância. Seus olhos azul claros e o cabelo grisalho, cuidadosamente penteado, refletiam no espelho do ateliê. O vestido, de um tom creme suave, lhe caía impecavelmente bem, realçando sua postura imponente. "Mãe, você está simplesmente linda", disse Clara, admirada, olhando para a mãe. Dolores, uma costureira experiente de olhos bondosos, deu um passo atrás para avaliar o caimento final. "Agora sim, perfeito", disse, prendendo o último alfinete. "Esse vestido parece que foi feito sob medida para a senhora." Foi a filha quem convenceu Cassandra e Roberto a comemorarem as bodas de ouro com grande estilo. "É uma data que só se vive uma vez", insistiu. E não houve como negar. Clara, assumindo o papel de organizadora, cuidou de tudo com firmeza. Reservou um restaurante, convidou os parentes e ficou responsável pela decoração. Cassandra passou a mão pela delicada seda do vestido e pensou: já se passaram mesmo 50 anos? Parecia que foi ontem que Roberto lhe trazia flores do campo. Agora ele estava completamente grisalho. Embora ela conhecesse cada um daqueles fios brancos de cor e alma, pois eram parte dela. Após a prova, mãe e filha entraram em uma cafeteria charmosa ali perto. O ar estava impregnado com o cheiro de café recém-passado e bolinhos de canela assando. "E aí, mãe, gostou do vestido?" perguntou Clara, mexendo seu cappuccino com a colherzinha. "Está ótimo, minha filha. Muito bonito", respondeu Cassandra, olhando para ela com gratidão. Clara então começou a contar seus planos para a festa. Uma noite formal, com jantar no restaurante, música ao vivo que Rafael conseguiu encontrar e um cardápio de dar água na boca. "E quem da família confirmou presença?" perguntou Cassandra, partindo um pedaço de bolo. Clara hesitou por um instante. "O tio Quintino e a Tifânia confirmaram. A Beth vem com o marido." Fez uma pausa. "E? A tia Sara também vai vir." Cassandra ficou imóvel. Ouvir o nome da irmã foi como levar um sopro gelado no rosto. Seus dedos apertaram a xícara com mais força. Percebendo a tensão, Clara tentou mudar de assunto rapidamente. "Ah, mãe, sabia que a Valentina está namorando? Um rapaz muito legal, focado, já está fazendo pós-graduação." O rosto de Cassandra suavizou com um leve sorriso. As netas eram o alívio e o orgulho de sua vida, fonte de amor inesgotável. "E a Elisa não fica atrás da irmã", continuou Clara, retomando a conversa sobre os estudos, planos e sonhos das meninas. À noite, de volta ao apartamento modesto onde moravam havia mais de 40 anos, Cassandra foi direto para a cozinha. Aquele espaço pequeno não era apenas para cozinhar, era o coração da casa. As cortinas com galos bordados por ela mesma em tardes longas de inverno, as panelas de barro cuidadosamente dispostas na prateleira, o cheiro de bolo e sopa. Tudo transmitia acolhimento e calor. Cassandra tirou o moedor de carne do armário, decidida a preparar as almôndegas favoritas de Roberto. Suas mãos se moviam automaticamente, enquanto sua mente girava em torno do reencontro com a irmã. Fazia mais de 10 anos que não se viam. O som do portão batendo indicou que Roberto havia chegado da caminhada. Apesar de aposentado, ainda fazia consultorias para uma fábrica da região. A inquietude de manter-se ativo permanecia, e seus olhos ainda brilhavam com interesse pela vida, o que alegrava Cassandra. "E então, como foi a prova do vestido?" perguntou ele, beijando a esposa no rosto e tirando o casaco. "Foi bem, o vestido está quase pronto. E você, Roberto, precisa de um terno novo", disse Cassandra decidida, enquanto servia as almôndegas com purê de batatas. "Cassandra, para que eu preciso de um quinto terno? Tenho 2 bons parados no armário, um nunca usei", reclamou, mas logo mergulhou de vez na comida. 50 anos juntos não são brincadeira. Você não pode aparecer com qualquer coisa numa ocasião dessas. Depois de muita insistência, Cassandra conseguiu convencê-lo. Clara organizou a prova de ternos em casa, através de uma loja online, presente dela aos pais. No dia seguinte, quando o entregador trouxe os modelos, Roberto foi experimentando um a um diante do espelho da sala. Escolheu com certo desdém um azul marinho com brilho discreto.
Roberto, como você está bonito com esse terno, disse Cassandra com ternura. Ela realmente o admirava, apesar das marcas do tempo em seu corpo, apesar de tudo o que viveram e do que ele um dia lhe causou. Vamos, Cassandra, disse ele envergonhado, tirando rapidamente o paletó. Vou com aquele antigo que o Rafael me emprestou na formatura, com aquele tá bom. Nem pense, disse ela, guardando com firmeza o novo terno na capa. Vai ser com esse, e ponto. Naquela noite, depois do jantar e da louça lavada, Cassandra criou coragem para dizer: Roberto, a Clara disse que a Sara vai vir para a festa das bodas de ouro. O silêncio que se seguiu preencheu a casa inteira. Roberto não respondeu. Ficou parado, como se tivesse envelhecido 10 anos de uma vez, e então, como se não tivesse ouvido nada, saiu da sala sem dizer palavra. Sozinha, Cassandra sentou-se numa cadeira e mergulhou em lembranças. Tudo começou quando ela estava no primeiro ano do ensino médio, e Roberto no segundo. Ele tinha acabado de se mudar com os pais para a cidadezinha do interior moreno, cabelo ondulado e olhos castanhos, conquistou de imediato o coração de todas as garotas da escola. O que os uniu foi o amor pelo vôlei. Cassandra era a capitã do time feminino. Roberto jogava no masculino. Sempre discutiam sobre técnicas, estratégias e sobre qual time era mais forte. Chegaram até a brigar feio por uma bola, numa discussão boba que terminou com Cassandra chorando na frente de todo mundo. E de forma inesperada, começaram a namorar. Logo a escola inteira comentava: viram? A Cassandra e o Roberto estão juntos. Essas lembranças da juventude arrancaram um sorriso triste de Cassandra. Quanto tempo já havia passado? Naquela época, parecia que a vida seria só alegria e leveza. Mas a realidade foi bem diferente. Seus pensamentos foram interrompidos pelo toque da campainha. Eram suas netas gêmeas que chegavam para dormir na casa da avó. Vovó, vamos dormir com você hoje, gritaram as meninas, entrando com mochilas penduradas nos ombros. Valentina e Elisa eram duas jovens lindas, altas, loiras, de olhos cinzentos. Uma era a cópia exata da mãe, Clara. A outra puxava mais o pai. A presença das netas preenchia imediatamente o apartamento de alegria e movimento. Enquanto Roberto se animava, conversando com elas na sala, Cassandra foi para a cozinha preparar os panquecos recheados com queijo que as meninas tanto amavam. Vovó, é verdade que você comprou um vestido de noiva? Mostra pra gente! Imploraram, seguindo o cheiro delicioso que se espalhava pela casa. Primeiro a gente janta, depois eu mostro os vestidos, respondeu Cassandra sorrindo, enquanto virava um panqueco com destreza. Durante o jantar, as meninas contavam animadamente suas novidades. Valentina falou do namoro com um estudante de pós-graduação que parecia realmente interessado nela. Você acredita, vovó? Já conheci até os pais dele, cantarolava enquanto atacava o terceiro panqueco. Elisa, sem querer ficar para trás, falou com empolgação sobre o intercâmbio que estava prestes a fazer para a Itália. Sempre sonhei em ver a Catedral de Milão, o Coliseu. Já comecei até a estudar italiano. Cassandra olhava para as netas com uma alegria calma, mas também com uma pontada de melancolia. O tempo voava. Ainda ontem, ninava aquelas meninas nos braços. Agora, estavam crescendo, fazendo planos, apaixonando-se, construindo suas vidas. Meninas, tudo tem seu tempo, disse, servindo mais chá. Tempo de amar, casar, ter filhos. O importante é que a alma não fique ferida por deixar de fazer algo importante. Seus olhos se perderam por um instante, como se toda a sua vida passasse diante deles, com suas alegrias e dores, com decisões que já não podiam ser mudadas. O chá esfriava na xícara, enquanto Cassandra se sentava na janela, observando as folhas secas do outono caírem devagar. O aniversário e a notícia da vinda de sua irmã haviam despertado lembranças que ela havia enterrado há muito tempo. Sua infância com Sara havia se passado em uma cidade mineradora no interior. O pai, Dito, era um minerador respeitado, que descia todos os dias para trabalhar nas galerias da mina. A mãe, Amália, era costureira no único ateliê da cidade, vestia metade do povoado. Viviam com simplicidade, mas nunca faltava o essencial. Cassandra lembrava da casa pequena, com um jardinzinho onde a mãe cultivava dálias e calêndulas. Na cozinha, o cheiro de pão assado dominava os domingos, quando a família toda se reunia para tomar café e ouvir programas de rádio. As irmãs eram como água e vinho.
Cassandra, desde pequena, era calma, sensata, tirava boas notas, ajudava nas tarefas domésticas e lia sem parar. Aos 10 anos, já tinha lido toda a pequena biblioteca da família. Sara, ao contrário, era elétrica, travessa, vivia com os joelhos ralados e vestidos rasgados. Tinha uma energia incontrolável nos olhos. Sempre se metia em confusão, mas com sua lábia e carisma saía de todas. Essa caçula tem fogo no sangue, diziam as vizinhas à mãe, que apenas suspirava. Desde cedo, havia entre elas uma rivalidade silenciosa. Quando compravam um vestido novo para Cassandra usar na escola, Sara fazia escândalo exigindo um igual, e depois o deixava jogado no armário. Os pais tentavam amar as duas igualmente, mas Sara sempre sentia que Cassandra era a preferida. A Cassandra é exemplo, a Cassandra é responsável. E eu, sou o quê? Reclamava, batendo a porta do quarto. Cassandra se lembrava com nitidez de uma tarde, pouco antes da formatura, quando a mãe lhe disse enquanto penteava seu cabelo: Filha, tenta ser mais compreensiva com a sua irmã. Ela tem um jeito difícil, quer sempre ser a primeira seda de vez em quando. Ela precisa mais, mas conforme cresciam, a relação entre elas ficou mais complicada. Aos 16 anos, Cassandra já namorava Roberto, um rapaz bonito do curso paralelo. Um dia chegou mais cedo da biblioteca e flagrou Roberto e Sara sozinhos na sala. Havia cadernos e livros abertos, mas o olhar de Sara para ele dizia mais do que qualquer explicação. Cassandra entendeu tudo de imediato. Ela não está olhando com interesse nos estudos. Ela quer o que é meu, desabafou mais tarde com Roberto, que respondeu: A Sara sempre quer o que você tem. Cassandra quis acreditar, quis mesmo. Quando terminou o ensino médio, Cassandra se inscreveu no curso de pedagogia na capital do estado. Nem pensava que pudesse haver algo entre Sara e Roberto. Antes de partir, ela e Roberto passearam pela cidade até o amanhecer, fizeram planos, trocaram promessas. Ele jurou amor eterno e prometeu visitá-la toda semana. Nos primeiros meses, ele realmente ia. Iam ao cinema, ao parque, beijavam-se no banco da Praça Central. Cassandra se sentia completa, mas com o tempo as visitas ficaram mais raras. Roberto dizia que estava atolado nos estudos, fazendo bico numa oficina para ajudar em casa. Ela também voltava para a cidade nos fins de semana e feriados. Ainda se viam, mas algo havia mudado. O olhar dele já não a procurava com o mesmo brilho. Seus gestos pareciam frios, obrigados, até que um domingo mudou tudo. As aulas foram suspensas devido a um problema na calefação da faculdade, e Cassandra resolveu voltar para casa um dia antes. Ao descer do ônibus, viu Roberto caminhando de mãos dadas com Sara pela avenida principal da cidade. Riam como dois adolescentes apaixonados. Nos olhos de Sara brilhava aquele mesmo fogo que Cassandra conhecia tão bem, o prazer de possuir o que era dos outros. E nos olhos de Roberto, ela viu amor, um amor verdadeiro. Parada na calçada, vendo as folhas de outono cobrirem o chão, Cassandra revivia essa lembrança como se tivesse acontecido ontem. Ela não gritou, não fez escândalo. Naquela noite, ligou para Roberto e pediu que fosse até a casa dela. Sentaram-se no mesmo banco onde antes haviam se beijado com paixão juvenil. Você ama ela? Foi tudo o que Cassandra perguntou. Roberto ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as próprias mãos. Por fim, assentiu com um leve aceno de cabeça. Foi a pior traição de sua vida vinda das duas pessoas que ela mais amava e confiava. Voltou para a capital em choque. Logo ficou doente. Colapso nervoso, disseram os médicos. Perdeu o apetite, a cor, a vontade. Foi internada, sua mãe veio buscá-la e a levou de volta para casa. Enquanto isso, as coisas tomaram outro rumo. Sara engravidou de Roberto. Naqueles tempos, em uma cidade pequena, era um escândalo uma moça solteira grávida. Quando os pais de Roberto souberam, ficaram furiosos. O pai dele, Gregório, engenheiro-chefe da fábrica local, e a mãe, professora de piano, pessoas de respeito, não aceitaram a situação. Aquela menina não vai ser minha nora, gritava o pai, socando a mesa. Ela envergonhou a todos. Você vai se casar com a Cassandra como foi combinado. Roberto foi pressionado. Criado com conforto, não estava preparado para enfrentar a vida sem apoio dos pais. Eles ameaçaram cortar tudo se ele desobedecesse. Sara, sozinha, recorreu à mãe. Mas Amália foi inflexível.
Você se meteu nessa, você resolva, e ainda por cima tentou tirar da sua irmã o que era dela? Sem saída, Sara decidiu interromper a gravidez. Cassandra soube disso só muito tempo depois. O procedimento teve complicações. Os médicos foram categóricos. Ela nunca mais poderia ter filhos. Assim que terminou o ensino médio, Sara deixou a cidade e fugiu do passado. Entrou em um curso técnico de enfermagem e passou a escrever raramente para casa. Cassandra, já recuperada da doença, surpreendeu a todos, até a si mesma, ao aceitar o pedido de casamento de Roberto, mesmo sabendo que ele amava a outra. Talvez tenha sido ingenuidade, acreditando que poderia reconquistar o amor dele com o tempo. Ou talvez fosse vingança, contra a irmã, contra si mesma, contra a vida. Casar-se com o homem que fora de sua irmã, tão irônico quanto amargo. O casamento foi simples. Casaram-se no cartório, levados por um amigo no velho carro de família. A festa aconteceu numa lanchonete perto de casa, só para os mais próximos. Sara não apareceu. Disse numa carta seca que tinha conseguido um novo emprego e não podia se ausentar. Na véspera da cerimônia, Cassandra chorou a noite inteira. Para que quer um marido que ama outra? Perguntava ao teto, mas não encontrou resposta. Na manhã seguinte, enxugou as lágrimas, vestiu o vestido branco que sua mãe costurou e foi ao cartório com um sorriso no rosto, como se estivesse feliz. Os primeiros anos de casamento foram frios. Roberto era respeitoso, mas distante. Agia como se estivesse cumprindo uma pena. Cassandra tentava de tudo para ser uma esposa perfeita. Cozinhava os pratos que ele mais gostava, passava suas camisas com esmero, bordava os botões. No quarto, era carinhosa, apaixonada. Mas sentia que ele só fazia sua parte e cumpria um papel. Tudo começou a mudar quando nasceu Rafael. Roberto se transformou. Tornou-se um pai amoroso, depois um marido mais presente. Trabalhou duro para manter a família. E 4 anos depois, com a chegada de Clara, parecia que a vida deles finalmente fazia sentido. A casa se encheu de um tipo de alegria que Cassandra nunca imaginou viver com ele. Os anos passaram, os filhos cresceram, davam orgulho. Roberto avançava na fábrica, de engenheiro a chefe de produção. Cassandra dividia seu tempo entre a escola onde trabalhava e a criação dos filhos. Criaram um lar simples, mas cheio de amor. Sara mandava cartas de vez em quando. Nas datas comemorativas, cartões com frases curtas, sem emoção. Às vezes, perguntava dos sobrinhos. Certa vez, quando Rafael e Clara já estavam adolescentes, Sara apareceu de surpresa. Passou uma semana com eles. Para Cassandra foi doloroso. Percebia os olhares que Roberto e Sara trocavam. Olhares intensos, carregados de saudade, de desejo. Disfarçavam bem, ela era a tia carinhosa. Ele, o anfitrião cortês. Mas entre eles havia algo invisível. Um fio que nem o tempo conseguiu cortar. Depois disso, Sara sumiu por muitos anos. Apenas telefonava, trocava notícias secas. Só mais tarde, Cassandra soube que a irmã tinha se mudado para o litoral, onde conseguiu um emprego com moradia incluída. Cassandra jamais jogou na cara de Roberto o passado. Nunca fez cena de ciúmes, nem o acusou de traição. Mas às vezes, quando ele olhava distraído pela janela, com aquela expressão distante, ela sabia que ele pensava em Sara. Doía muito, mas aprendeu a conviver com essa dor. Como uma cicatriz antiga que aperta quando o tempo muda. Os anos não apagaram a amargura, mas ensinaram Cassandra a valorizar o que tinha. Os filhos, os netos, o lar que construiu ao lado de Roberto. Talvez ela nunca tenha sido para ele aquela única pessoa com quem se sonha a vida toda, mas esteve ao lado dele na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. E isso, pensava ela enquanto observava as folhas secas se acumularem no quintal, também era amor. O dia da festa de bodas de ouro amanheceu surpreendentemente ensolarado. Era como se outubro, com seu céu instável, tivesse decidido presentear o casal. Por volta das 4 da tarde, os convidados começaram a chegar ao restaurante. Eram cerca de 30 pessoas, colegas antigos de Roberto da fábrica, professoras com quem Cassandra havia trabalhado durante décadas, vizinhos que compartilhavam o mesmo prédio há anos e, claro, os filhos e netos, o centro do pequeno universo que construíram. O salão estava decorado com o tema outonal, folhas douradas de plátano, ramos de trigo, crisântemos brancos.
As mesas estavam fartas, como manda a tradição. Cassandra, com seu vestido creme, não apenas estava linda. Ela brilhava com a serenidade que só os anos trazem. Uma maquiagem leve ressaltava o azul de seus olhos, e um coque preso com presilhas de pérola completava o visual com elegância. Roberto, com o novo terno azul marinho, estava ereto, parecendo o jovem engenheiro-chefe que Cassandra conhecera décadas antes. Os elogios vinham de todos os lados. Que casal maravilhoso! Como se conservaram bem! E esses filhos e netos, que orgulho! O mestre de cerimônias, um rapaz simpático, conduzia a noite com leveza e bom humor. Cassandra, sentada à cabeceira da mesa ao lado do marido, olhava para todos e pensava em como o tempo havia passado depressa. Parecia que ontem ainda estavam nas bodas de prata, com os filhos adolescentes. Agora, as netas já eram quase adultas. A festa seguia animada. Brindes, brincadeiras, apresentações de artistas locais. Clara caprichou em cada detalhe. Rafael pagou músicos profissionais, um quarteto de cordas que encheu o salão com canções da juventude do casal. E então, no auge da festa, a porta se abriu. Sara entrou. Apesar dos 70 anos, ela continuava uma mulher de presença. O vestido turquesa destacava o bronzeado do rosto, que disfarçava as rugas com a ajuda de uma maquiagem bem feita. Usava joias de prata que cintilavam sob a luz do salão. "Perdão pelo atraso, o voo atrasou", disse ela ao entrar, olhando em volta. Após um cumprimento genérico à plateia, dirigiu-se direto ao casal Cassandra. Sentiu, ao seu lado, Roberto se enrijecer. Os ombros ficaram duros e o rosto assumiu uma expressão travada, como acontecia sempre que ele estava muito nervoso. "Queridos noivos, parabéns por essa data tão especial", disse Sara, beijando a irmã e, em seguida, Roberto na face. Ela exalava um perfume sofisticado, perfume importado. "Isso aqui não vende na farmácia da cidade", pensou Cassandra, com um sorriso contido. Sempre gostou de chamar atenção. A noite continuou. Sara se sentou com os familiares, conversou com os sobrinhos, elogiou as netas. Agora mulheres feitas, o som, as risadas, os brindes. Tudo se misturava num burburinho que afastava pensamentos desagradáveis. Chegou o momento da tradicional valsa dos homenageados. Começaram a tocar os primeiros acordes da Valsa das Flores, a mesma que tocaram na antiga festa de casamento deles, no salão do centro comunitário da cidade. Cassandra e Roberto foram ao centro do salão e começaram a dançar. Foi então que ele sussurrou no ouvido dela. "Eu não te amei todos esses 50 anos." Cassandra congelou por dentro, mas continuou se movendo mecanicamente ao som da música. "O que você está dizendo?" Sussurrou de volta. "Está brava comigo?" Perguntou ele com uma naturalidade desconcertante. "Estive com você a maior parte da minha vida." As palavras caíram sobre ela como um balde de água gelada. Não conseguia respirar, pensou. Para ele isso é normal? Meu Deus, eu não sei quem ele é de verdade. Achava que conhecia tudo sobre ele, mas veja só. Ela olhava para aquele homem com quem dividiu metade da vida. As cenas vinham em sequência, lavando suas camisas na mão quando a máquina quebrou, cuidando dos filhos sozinha enquanto ele descansava, abrindo mão de sonhos por ele. Dedicou a ele os melhores anos de sua juventude, e agora percebia, com uma clareza assustadora, que sempre soubera. Só não queria admitir. Dançaram até o fim da valsa. Os convidados aplaudiram com entusiasmo. Um dos colegas de Roberto gritou: "Agora o beijo, beijo, beijo." Logo todos no salão começaram a repetir em coro. Roberto e Cassandra se beijaram. E naquele momento, algo dentro dela se quebrou, como uma corda que passou anos sendo esticada, e enfim, arrebentou. Ela sabia, não podia mais calar. O apresentador anunciou o momento dos homenageados discursarem. Roberto pegou o microfone e falou o básico. Alguns agradecimentos, palavras sobre os filhos e netos, uma frase vaga sobre os anos felizes. Foi breve como sempre. Em seguida, passou o microfone a Cassandra. Ela se levantou, começou calma, até com certo distanciamento, contou como conheceu Roberto, como o apresentou a Sara, como foi para a capital estudar e depois como descobriu o romance entre os dois. Sua voz era firme, só tremia em trechos mais dolorosos. "Durante todo esse tempo, eu soube que o Roberto sempre amou você, Sara", disse, olhando diretamente para a irmã. Um burburinho percorreu o salão.
Clara e Rafael estavam atônitos. Jamais tinham ouvido aquela história. Para eles, os pais sempre foram o retrato de um casamento equilibrado, ainda que reservado. Não vou entrar em detalhes agora, continuou Cassandra. Mas nós três sabemos a verdade. Virou-se para o marido. Roberto, eu te agradeço por esses anos pelos nossos filhos, pelo respeito e pelo cuidado. Você me permitiu ser mãe, ser mulher, mas eu sempre soube que seu amor era dela. Um silêncio constrangedor tomou conta da festa. Era possível ouvir o zumbido de uma mosca na janela. Sara olhava para o chão, mexendo nervosamente no guardanapo. Roberto parecia ter levado um soco pálido, com manchas vermelhas no rosto, os olhos perdidos. Vivi minha vida ao lado do homem que eu amava, disse Cassandra com a voz agora mais forte. E mesmo que esse amor nunca tenha sido totalmente correspondido, agradeço por tudo o que construímos. Ela falou por vários minutos, falou sobre o valor da família, sobre a importância dos filhos e netos, falou da dificuldade que é manter uma relação, da coragem que é ficar quando seria mais fácil fugir. Não culpou ninguém, não apontou dedos. Apenas contou como quem, depois de uma vida inteira de silêncio, finalmente tira um peso do peito. A cada palavra, seus ombros se endireitavam. Era como se, aos poucos, o fardo de 50 anos começasse a se desfazer. Não era um desabafo com raiva, era uma libertação. Como quando alguém admite uma dor escondida, não para acusar, mas para poder respirar. Quando ela terminou, houve uma pausa. Ninguém sabia como reagir. O apresentador, com profissionalismo, colocou uma música. Os convidados se levantaram, voltaram a dançar, mas nos olhos e sussurros ainda se notava o impacto do que haviam escutado. Cassandra saiu do salão. Na frente do restaurante havia uma pracinha, com bancos sob as árvores. Ela se sentou em um deles e ficou observando as folhas secas dançando ao vento. O ar era fresco, com cheiro de chuva no horizonte. Clara logo veio atrás. Sentou-se ao lado da mãe e pegou sua mão. Os olhos estavam marejados. Mãe, é verdade? Esse tempo todo. O pai amou a tia Sara? Cassandra assentiu. Não havia mais por que esconder. Mas isso não quer dizer que ele não tenha amado você, nem a mim, nem o Rafael, nem que não tenha se importado comigo, respondeu ela com voz baixa. O primeiro amor é diferente, marcante e às vezes não passa. Clara engoliu em seco. E você, mãe? Amou ele mesmo assim, sabendo que ele amava outra? Sim, disse Cassandra sem hesitar. Amei e amo. E vou continuar amando, mesmo se ele resolvesse ir embora com ela amanhã. Clara abraçou a mãe com força. Os ombros dela tremiam com o choro contido. Não sei se eu conseguiria viver tantos anos com alguém que ama outra pessoa. Cassandra alisou o cabelo da filha como fazia quando ela era pequena, com os joelhos ralados. E você não precisa, minha filha. Cada um tem seu caminho. Uns nascem para receber o mel, outros o alcatrão. Eu escolhi meu destino e não me arrependo. Ficaram ali sentadas, mãe e filha, em silêncio, observando as folhas dançarem no chão. Ao longe, a música do restaurante ainda tocava. A vida continuava, mesmo depois das verdades reveladas e das ilusões desfeitas. E havia uma sabedoria nisso, a de seguir em frente, aconteça o que acontecer. A noite terminou perto da meia-noite. Aos poucos, os familiares começaram a se despedir e foram voltando para casa. Clara se aproximou da tia. Tia Sara quer ir lá para casa? Tem bastante espaço. E a gente pode conversar com calma. As meninas vão adorar. Sara assentiu com um sorriso discreto e elas saíram juntas. Cassandra e Roberto voltaram para casa em silêncio. No banco de trás do táxi, não disseram uma só palavra. O silêncio entre eles era denso, antigo, como um fio de costura velho, desgastado, mas ainda inteiro. Ao chegarem, Roberto foi o primeiro a falar. Cassandra, obrigado por todos esses anos. Pela casa cheia de amor, pelos filhos, pela paciência. Ela não respondeu de imediato. Depois murmurou. Você não devia ter dito aquilo. Eu sei, doeu, não foi? Me perdoa. Ela assentiu levemente, com um cansaço que não era físico. Eu já sabia, faz tempo. Sempre soube. Olhou para ele com serenidade. Você ainda ama a Sara? Roberto desviou o olhar como se a pergunta o pegasse desprevenido. Não sei, faz tanto tempo. Eu acredito em você, respondeu ela, abraçando-o brevemente. E então, sem dizer mais nada, subiu as escadas rumo ao quarto.
Enquanto isso, no apartamento de Clara, Sara tomava vinho aos poucos e contava sua versão dos fatos à sobrinha. Se você soubesse, Clara, o tipo de amor que vivemos, de tirar o fôlego, de fazer o coração parar. Nós éramos feitos um para o outro, seus olhos brilhavam. Talvez pelo vinho, talvez pelas lágrimas. Mas o que impediu vocês de ficarem juntos? Perguntou Clara, sentando-se no sofá perturbada. Os pais dele. Queriam uma nora comportada, uma Cassandra. Não uma Sara impulsiva. Sempre foi assim. A Cassandra era a certa, a confiável. Tudo dava certo para ela. Os estudos, os namoros, a vida. E você? Começou Clara tentando entender. Realmente se envolveu com o namorado da sua irmã? Sim, respondeu Sara sem rodeios. Foi feio, eu sei, mas não consegui evitar. Era amor demais, depois veio a gravidez. Clara levou a mão à boca chocada. E o bebê? Fiz um aborto, sussurrou Sara com a voz embargada. Sua avó disse que aquele bebê só ia arruinar a vida de todo mundo, que Cassandra e Roberto se casariam logo. E eu cedi. Ela começou a chorar. Um choro silencioso, profundo, como se tudo tivesse acontecido ontem. Depois do procedimento, os médicos disseram que eu não poderia mais ter filhos. Foi meu castigo. Clara abraçou a tia com força. Naquele momento, compreendeu muito sobre Sara. Por que nunca se casou? Por que vivia tão distante? Por que seus olhos sempre guardavam uma tristeza muda? O Roberto escolheu sua mãe, disse Sara, enxugando o rosto com as mãos. Talvez por dever, talvez por pressão, eu nunca consegui superar. Comparava todos os homens com ele. E todos perdiam. Clara olhou fixamente para a tia. O rosto estava muito pálido, os traços afinados, os olhos pareciam afundados. Tia Sara? Perguntou com cuidado. Você não veio só para a festa, veio? Sara suspirou. Então, com a voz quase inaudível, revelou. Estou com câncer, Clara, de pâncreas. Estágio 3. Já comecei a quimioterapia, mas os médicos não garantem nada. Pensei que talvez fosse a última vez que nos veríamos. Eu precisava esclarecer as coisas. Essa notícia abalou Clara mais do que toda a história com o pai. Foi como se o chão desaparecesse sob seus pés. Mas não conta para sua mãe, pediu Sara, segurando sua mão. Ela já está carregando peso demais. Na manhã seguinte, Cassandra acordou e percebeu que Roberto não estava na cama. O encontrou na sala, com um álbum de fotos antigo nas mãos. Ele folheava as páginas lentamente, olhando para o passado. Detinha-se especialmente em uma foto. Os três, ele e as duas irmãs, sentados num banco de praça. Roberto estava de pé, com as mãos sobre os ombros delas. Cassandra, lembra desse dia? Perguntou, mostrando a foto já amarelada. Como esquecer? Foi o único dia em que nos levou àquele parque com os brinquedos. Até desmanchei a trança querendo parecer mais bonita, mas o vento bagunçou tudo. Ficaram ali folheando juntos. Cada imagem trazia à tona uma história. Algumas doces, outras dolorosas. Atrás de cada foto, um pedaço de vida. Tantos anos, e parece que foi ontem, sussurrou Roberto. A velhice chega como um rio que corre rápido. Quando se vê, a vida já passou. Então o telefone tocou, era Clara. Mãe! A voz dela estava baixa, tensa. A tia Sara está muito doente. Cassandra apertou o telefone com força. O quê? Câncer, mãe. De pâncreas, ela veio se despedir. O coração de Cassandra se apertou. Durante anos guardara mágoas, ressentimentos, mas diante de uma tragédia verdadeira, aquilo tudo parecia tão pequeno e insignificante. Traz ela para cá, disse decidida. Que fique com a gente. Roberto, ouvindo a mudança na voz da esposa, ergueu os olhos. A Sara está doente, disse Cassandra. Ele permaneceu em silêncio por um segundo. Então, com a voz firme, que venha, temos espaço. 1 hora depois, Clara chegou com Sara. Ao vê-la na porta, Cassandra mal conseguiu conter as lágrimas. A irmã parecia ter envelhecido de um dia para o outro. Estava pálida, os olhos fundos, o corpo visivelmente mais frágil. Era como se tudo aquilo que ela tentara esconder durante anos agora transbordasse. Entra, minha irmã, disse Cassandra, puxando-a para um abraço. Agora tudo vai ser diferente. Sara entrou devagar e se acomodou no sofá da sala. Roberto ficou parado na porta, sem saber o que fazer. O clima era espesso, denso, mas ainda havia algo intacto ali, talvez o laço do passado. Não fica aí parado, Roberto, disse Cassandra com firmeza inesperada. Vai preparar um chá, Sara, e eu precisamos conversar.
Quando ele foi para a cozinha, as duas ficaram sozinhas pela primeira vez em muitos anos. Por que não me contou logo? Perguntou Cassandra. Por que veio e ficou calada sobre a doença? Sara demorou a responder. Fitou a irmã por longos segundos, os olhos marejados. Tive medo. Medo de que você não me aceitasse. De que dissesse que fui embora para sempre, que não havia mais espaço para mim na sua vida. Que bobagem, suspirou Cassandra. Já estamos velhas, Sara. E continuamos agindo como meninas brigadas. Me perdoa, Cassandra, disse ela de repente e sua voz tremeu. Por tudo. Pelo Roberto, pela juventude que te roubei, por não ter vindo ao enterro da mamãe. Cassandra segurou a mão da irmã. Era uma mão fina, com veias aparentes, frágil como uma folha de outono. Já te perdoei faz tempo, respondeu em voz baixa. Sua vida não foi fácil sem marido, sem filhos. Pagou caro e eu sei disso. Sara chorou em silêncio. Era um choro diferente. Não o da raiva ou do desespero. Era o choro dos que já viveram demais e aprenderam a reconhecer seus erros sem precisar de castigo. Cassandra acariciou os cabelos da irmã, agora grisalhos. Chora, minha irmã. Vai te fazer bem. Mais tarde, quando a comida já estava pronta, Cassandra organizou o sofá da sala para que Sara dormisse ali, Roberto. Em silêncio, trouxe os travesseiros e o cobertor. Quando estavam a sós no quarto, Cassandra falou. Precisamos conversar, nós três. Amanhã, chega de silêncios. Chega de 50 anos de palavras engolidas. Roberto assentiu. Você tem razão. Basta de segredos. Na manhã seguinte, Clara levou as meninas para passear, deixando a casa em silêncio. Pela primeira vez em meio século, os três, Cassandra, Roberto e Sara, sentaram-se à mesa juntos. Não eram mais jovens envolvidos por paixões e dúvidas. Eram pessoas maduras, marcadas pela vida, pelas perdas, pelos arrependimentos, mas também pela lucidez que só o tempo dá. Roberto olhou para ambas. Sua voz era calma, mas os olhos estavam úmidos. Preciso dizer que amei vocês duas, de formas diferentes, mas amei a Cassandra, com tranquilidade e certeza. A Sara, com intensidade e impulsividade. Me confundi. Era jovem, imaturo, e depois fiz o que parecia certo. E não me arrependo. Sara o olhou nos olhos. Você ainda ama a Cassandra? Roberto ficou em silêncio, depois disse. E sim, ela foi uma esposa de verdade. Me deu filhos, um lar, uma vida. Nossa vida foi difícil, mas foi nossa... Isso vale mais do que qualquer paixão de juventude. Sara abaixou a cabeça. Eu também te amei, Roberto. Nunca me casei com ninguém, sempre pensei. E se ele voltasse? Me perdoa. Quem tem que pedir perdão sou eu, disse Roberto. Devia ter sido mais firme, mais corajoso. Não deixar que meus pais decidissem por mim fui fraco. Você é um bobo, Roberto, disse Cassandra com uma suavidade cheia de afeto. Não tenho que perdoar. Você foi um bom pai, um bom marido. E se seu coração guardava um lugar secreto, isso é humano. Todo mundo tem seus compartimentos trancados. Naquele instante, os três estavam conectados, não como um triângulo de mágoas, mas como três pessoas que finalmente podiam se olhar sem vergonha, sem medo, sem pendências. Era como se o tempo, por um momento, tivesse parado ali naquela mesa. Tudo o que ficou engasgado, não dito, escondido por décadas, saía, enfim, à luz. E o ar parecia mais leve. Sara ficou morando com a irmã e o cunhado. Começou uma nova fase. Não exatamente uma vida, mas algo diferente, feito de pequenos gestos e cuidados. Cassandra, que passara a vida cuidando da família, agora cuidava da irmã com a mesma dedicação. Acordava mais cedo, preparava infusões com ervas que aprendera com a avó. Camomila para acalmar, erva doce para o estômago, erva cidreira contra a tristeza. A cozinha, antes tomada por receitas para filhos e netos, agora ganhava novos frascos com ervas, caixinhas de medicamentos, potes com mingaus leves e sopas delicadas. Cassandra ralava maçã e cenoura com carinho, fazia sucos frescos, preparava canjas leves. Bebe, minha irmã, dizia colocando a xícara na frente de Sara. Você precisa de forças. Sara obedecia, torcendo o rosto por causa do gosto amargo. Mas não reclamava. Roberto também mudou. Começou a ajudar mais, oferecer-se antes que Cassandra precisasse pedir. Não por obrigação, mas por um impulso sincero. Era como se ele finalmente a visse, não só como mãe de seus filhos, não só como esposa paciente, mas como uma mulher admirável,
de grande coração, uma mulher que perdoara a ele e a própria irmã. À noite, os três se sentavam na pequena cozinha, tomavam chá e conversavam. Mas, dessa vez, não falavam do passado doloroso, relembravam os momentos bons. A infância no interior, as travessuras na escola, os bailes da juventude no salão paroquial. Lembra quando a gente roubou cereja do quintal da tia Jandira? Ela nos perseguiu com um ramo de urtiga, ria Sara, e por um instante seu rosto doente parecia rejuvenescido. Como esquecer? Respondia Cassandra. Fiquei com as pernas todas marcadas. Roberto observava as duas com espanto silencioso. Há pouco tempo eram como estranhas. Agora, riam como se os 50 anos de mágoas e silêncio nunca tivessem existido. Clara vinha quase todos os dias, acompanhada das gêmeas. No começo, as meninas ficavam tímidas diante da tia que mal conheciam, mas logo se afeiçoaram. Sara ouvia tudo que elas tinham a contar. As histórias da universidade, os namoricos, as dúvidas da juventude. Mesmo fraca, encontrava forças para aconselhar, dar uma palavra amiga. Numa noite calma, com a casa já silenciosa, Sara chamou a irmã até o quarto. Cassandra entrou e encontrou Sara sentada na cama, com uma caixinha pequena nas mãos. «Senta aqui», disse ela, batendo ao lado. De dentro da caixinha, tirou uma joia antiga, envolta num tecido macio, um par de brincos de âmbar, delicadamente engastados em prata. «Isso é seu por direito», disse, entregando a caixinha a Cassandra. Cassandra ficou sem fôlego. Eram os mesmos brincos que, décadas atrás, haviam causado discórdia. Os pais os deram a Sara, e Cassandra nunca os perdoou por isso. Eram simples, mas lindos, âmbar dourado, quase translúcido, brilhando sob a luz fraca do abajur. «Sempre foram seus», murmurou Sara. «Só estavam comigo por um tempo, guardei-os para você». Cassandra não conteve as lágrimas. Abraçou a irmã com força, sentindo os ossos frágeis sob o pijama leve. Aqueles brincos, tão pequenos, continham 50 anos de mágoa, ciúme e silêncio. E agora, naquele momento, se transformavam em algo completamente diferente. Um símbolo de reconciliação. Um mês se passou. Sara apresentou sinais de melhora. Os novos medicamentos pareciam surtir efeito, e o cuidado contínuo em casa também ajudava. Em alguns dias, ela até conseguia sair até o quintal e sentar-se no banco de madeira sob o sol da tarde. Cassandra ficava por perto, controlando o tempo, oferecendo um chapéu, levando suco fresco. Mas já era hora de continuar o tratamento na capital, onde faria exames e iniciaria uma nova etapa de quimioterapia. «Assim que você se instalar, eu vou te visitar», disse Cassandra, ajudando a irmã a dobrar as roupas na mala. «Eu cuido da papelada, do cadastro no posto, da marcação de consulta», completou. Sara assentiu, visivelmente emocionada. «Lá perto tem o mar», comentou com um fio de entusiasmo. «Dá para ver o calçadão da janela. Posso caminhar um pouco nos dias bons. Respirar». Para a surpresa de Cassandra, foi Roberto quem se ofereceu para levar Sara à rodoviária. «Vai ser rápido». «Ida e volta», disse ele já separando as sacolas. A viagem foi breve, mas cheia de silêncio significativo. Ao chegar de volta, Roberto trazia algo nas mãos. Um buquê de flores do campo. Margaridas, campainhas, sempre vivas. As mesmas que costumava dar a Cassandra na juventude. «São para você», disse sem jeito, estendendo o ramalhete. «Faz tempo que você não me traz flores», respondeu ela, pegando o buquê com um sorriso discreto. Colocou as flores num jarro sobre a mesa da cozinha, ajeitando as hastes como quem ajeita memórias. Naquela noite, os dois se sentaram no pequeno balcão do apartamento, observando o céu avermelhado. A brisa era morna e o silêncio parecia confortável pela primeira vez em muito tempo. Roberto segurou a mão de Cassandra. Não por hábito, mas com intenção. «Sabe, Cassandra?» disse ele pensativo. «A vida inteira eu achei que tinha perdido algo importante quando escolhi ficar com você, e não com a Sara. Mas agora entendo que ganhei muito mais do que perdi». Ela sorriu serena. «Não reabra feridas, Roberto. Tivemos uma boa vida. Diferente, difícil, sim, mas nossa». Ele hesitou. «Você não se arrepende de ter vivido com alguém que talvez nunca pôde te amar por inteiro?» Cassandra olhou para o horizonte, onde o sol já desaparecia. «Não, não me arrependo. Cada pessoa ama como consegue.
Talvez o amor de verdade não esteja nas grandes paixões, mas naquilo que se constrói devagar, todo dia. Um cuidado, uma presença, um silêncio respeitado. Roberto apertou mais a mão dela. Você é sábia, Cassandra. Sempre foi mais sábia do que eu. Um mês depois, começaram a planejar uma visita a Sara. Cassandra estava ansiosa. Queria saber como a irmã estava se adaptando, se os exames tinham sido suportáveis, se os novos remédios não estavam trazendo reações fortes. As ligações eram sempre rápidas. Sara não gostava de reclamar, não queria preocupar. Ao chegarem à cidade litorânea, foram recebidos por uma brisa leve e o som das ondas quebrando ao longe. Sara os esperava na plataforma da rodoviária, visivelmente abatida, mas com um brilho nos olhos. Os médicos disseram que há esperança, disse, abraçando a irmã com força. É um tratamento experimental, vamos tentar. No pequeno apartamento onde agora vivia, com vista parcial para o mar, os três passaram 2 semanas juntos. Cassandra cozinhava, Roberto consertava vazamentos e cadeiras bambas. Sara os guiava pelo calçadão, mostrando os cantinhos que mais gostava. Numa tarde, sentados num banco à beira-mar, riram juntos. 3 velhos, 2 irmãs. Um homem que, por bem ou por mal, unira seus destinos. Meu Deus, disse Sara, enxugando uma lágrima entre risos. Olha só o drama da nossa juventude. Amores, brigas, traições. E hoje aqui estamos, completou Cassandra. 3 velhinhos. E tudo isso parece tão pequeno agora, mas tão necessário. O que importa é que falamos a tempo, murmurou Roberto, encarando o mar. Tanta gente morre sem dizer o que precisava ser dito. Ficaram ali, em silêncio, ouvindo o mar, sentindo o vento. 3 vidas entrelaçadas, um passado aceito, um presente reconciliado. Ficaram mais 2 semanas na cidade litorânea. Cassandra preparava sopas leves e bolos simples. Roberto, como podia, ajudava com as tarefas da casa. Trocou a resistência do chuveiro, limpou os ventiladores, ajeitou a prateleira solta na lavanderia. Sara fazia questão de levá-los ao calçadão sempre que se sentia forte o suficiente. Sentavam-se nos bancos perto das pedras, observando os pescadores e ouvindo o barulho das ondas. Era uma rotina tranquila, sem pressa, sem pendências. Uma tarde, enquanto observavam o céu mudar de cor, riram juntos, sem saber exatamente por quê. Talvez porque, ali, entre tantos anos de mágoas e escolhas difíceis, restava apenas o essencial. Estavam vivos, estavam juntos e estavam em paz. A juventude foi um furacão, disse Sara. Cheio de erros, paixões e decisões impulsivas. Mas hoje, parece que tudo se aquietou. A gente leva uma vida inteira para entender que quase nada é definitivo, respondeu Cassandra. E que o tempo, às vezes, perdoa a gente. Às vezes, repetiu Roberto num sussurro. Os 3 ficaram em silêncio, observando as gaivotas riscarem o céu. Quando voltaram para casa, Sara se deitou um pouco. Estava exausta, mas serena. Cassandra ficou ao lado, lendo em voz baixa um livro antigo que as 2 amavam na adolescência. Sara sorria em silêncio. No fim daquela noite, antes de dormir, Sara chamou a irmã pela mão. Cassie, disse como só ela a chamava. Obrigada. Pelo quê? Por não ter me deixado sozinha. Por me deixar voltar por me amar. Mesmo depois de tudo. Você é minha irmã, Sara, a única que tenho. E sempre te amei, mesmo quando achei que não. Sara fechou os olhos. Dormiu tranquila naquela noite. Nos dias seguintes, os exames seguiram. O tratamento começaria em breve. Ainda havia incertezas, muitas, mas agora não havia mais silêncio. Nem mágoa oculta, nem culpa entalada. Meses depois, Clara encontrou as anotações de Cassandra num caderno velho de receitas. Não eram receitas. Eram memórias. A história de uma vida, de 2 irmãs, de um amor dividido e de uma paz, enfim, conquistada. Na última página estava escrito: algumas histórias não terminam com ponto final. Terminam com reticências porque continuam, mesmo em silêncio, nos corações de quem ficou. Clara fechou o caderno com carinho, e naquele instante compreendeu tudo.